Oi, gente, boa tarde. Vou só mexer aqui um pouquinho que eu tô melhorando o enquadramento, tá? Muito bem, tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de outubro de 2019. Essa semana a gente vai falar de um tema mais reparador, né? Que a gente vê muito aqui no consultório, que vocês pediram pra gente falar. Deixa eu só organizar aqui. Que vai ser sobre câncer de pele, tá? A gente recebeu algumas perguntas, então a gente vai respondendo essas perguntas durante nossa live hoje, sobre aqui o nosso papo de plástica. Mas o que vocês também tiverem de dúvida, a gente sempre pede para mandar. Podem mandar aqui pela timeline que eu vou lendo, tá? Se alguém tiver um pouco mais de vergonha, não quiser mandar pelo nosso WhatsApp aqui do consultório, também pode mandar. Nosso telefone é o 019 99660 1669, tá bom? Bom, vamos lá? A gente tá entrando aqui. Deixa eu ver quem já tá aqui pelo Face. Oi, Rê, tudo bem? Boa tarde. Elisandra, boa tarde, Elisandra, tudo bem? Oi, Ká. Ká também tá sempre assistindo. AF Bonfim, Johnny Foto, Lai Ferreira. Muito bem. Sofia. AN Prado, underline Prado. Tudo bem, turma. Combinado, então? Então, hoje a gente vai falar sobre câncer de pele, tá? Câncer de pele é uma doença extremamente prevalente na nossa população, ainda mais no nosso país, que é tropical. Opa, peraí que eu mexi aqui. Que é um país tropical. Então, que a gente tem muita incidência solar, muito raio ultravioleta, que é o que mais machuca a pele, né? E a gente fala para o paciente, o principal tratamento que a gente tem que ter hoje em dia com câncer de pele, na verdade, é a prevenção, né? Por quê? Porque a gente está sobre incidência de raios ultravioletas cada vez mais fortes, mais frequentes e que machucam bastante a pele. E o raio ultravioleta, ele está presente em dias de calor, em dias de sol, em dia chuvoso. Ele não é aquela luz solar que a gente vê, tá? A luz solar que a gente vê, então, dias muito quentes, isso causa queimadura de pele. Claro que uma queimadura a longo prazo pode predispor um câncer de pele? Pode. Mas o que a gente tem que ter... Claro que a gente tem que ter cuidado com as duas coisas, mas assim, dias muito quentes, quando você passa um protetor solar para ir na praia, por exemplo, você está se prevenindo principalmente de uma queimadura, de fazer uma insolação, de ter bolha, aquilo descascar. Agora, se você quer prevenir de um câncer de pele, exceto se você morar na praia, mas assim, no dia a dia, o que mais você vai prevenir o câncer de pele é o protetor solar de uso diário, tá? Então, é o protetor solar que a gente deve passar de manhã na hora que acorda, na hora do almoço e lá pelas umas 3 da tarde. Então, o ideal é a gente passar pelo menos 3 vezes durante o dia. Nossa, doutora, mas como assim? Uma mulher vai passar protetor solar 3 vezes durante o dia. Imagina passar protetor, faz a maquiagem, passa o rímel, passa a sombra, passa o batom, passa o blush, passa tudo. Aí, meio-dia, tira tudo, passa protetor solar de novo? Não. Hoje em dia, a gente já tem os protetores solares que são em forma de pó, por exemplo, muito próximo das cores de base que a gente usa, que servem para reaplicar durante o dia. E aí, se você reaplicar o pó, o máximo que você vai precisar fazer vai ser reaplicar um blushzinho por cima, tá? Então, facilitou muito mais a gente usar o protetor solar durante o dia e reaplicar. Tem alguns protetores que têm efeito mais prolongado, então que não precisaria passar 3 vezes ao dia. Porém, a gente às vezes está num lugar que acaba suando, às vezes passa a mão no rosto, ou às vezes foi num lugar que estava mais quente, e aí isso acabou saindo um pouco da pele. Então, o ideal, mesmo que você use um protetor solar de ação longa, de duração longa, o ideal é a gente estar reaplicando, tá bom? Então, lembrar e ter sempre em mente que a proteção, que a prevenção para o câncer de pele é o protetor solar de uso diário e não importa se tá sol, se tá chuva, se tá nublado. Mesmo no inverno, a gente precisa usar. Mesmo dia que estiver chovendo, a gente precisa passar protetor. Mesmo dia que a gente for ficar dentro de casa, a gente precisa passar protetor. Nossa, que exagero!
Mesmo dia que a gente for ficar dentro de casa, precisa passar protetor. Gente, acordou, você escovou o dente? Passa o protetor. Você almoçou, escovou o dente? Passa o protetor, reaplica, tá? Então já coloca lá do lado da pasta ou no estojinho, quem leva para a empresa, estojinho com a escova de dente e a pasta, já coloca um protetor nesse estojinho, porque a hora que você terminar de escovar, você já começa a criar o hábito de proteger, tá? E a gente fala isso não é só porque você vai ter um câncer de pele daqui a alguns anos. Gente, tem muito paciente jovem com câncer de pele. Essa semana eu postei para vocês uma foto de uma paciente de 30 anos com uma lesão no meio da testa, aqui, do tamanho do meu polegar. O que a gente teve que fazer? Biopsiamos para ver se realmente aquilo confirmava que era um câncer de pele e tivemos que tirar. A gente teve que tirar uma lesão com margem. Imagina, ela ficou com uma cicatrizinha aqui na testa, tá? Aos 30 anos. Então, não é só paciente de 60, não é só paciente de 50, de 40 anos. Paciente de 20, de 30 também tem câncer de pele, tá? E crianças, inclusive, que aí a gente já tá falando de uma síndrome, mas também podem ter, tá? Então, é para vocês ficarem atentos. E hoje, por que a gente fala muito mais em proteção solar? Porque há anos atrás, primeiro que nem tinha os protetores solares que tem hoje, né? Toda essa variedade era de uso mais restrito, era de comercialização mais restrita, mas também a gente não tinha tanto dano na nossa pele, né? Então hoje a gente tem obrigação, não existe você não saber que existe protetor solar. Ai, doutora, mas o protetor ele é muito grudento, eu não consigo usar porque minha pele fica muito oleosa. Balela. Ou porque você tá com preguiça e não foi no dermatologista nem veio no cirurgião plástico, ou porque você não foi lá na farmácia e não fez o teste sensorial daquele protetor, tá? Não existe mais essa desculpa. Tem todos os tipos e todas as texturas possíveis de protetor solar. Desde os mais sequinhos aos mais cremosos, tem para pele oleosa, tem para pele seca, para pele sensível, tem para criança, tem para adulto, tem para idoso, tem para homem. Então hoje a variedade que a gente tem de protetor solar é gigantesca, tá bom? Então não tem mais desculpa. Na verdade, o protetor solar é preguiça, é falta de hábito das pessoas usarem. E precisa conscientizar, porque é extremamente comum. Graças a Deus, a maioria dos tumores de pele são tumores que não vão matar. Você não vai morrer de um carcinoma basocelular, provavelmente. Mas ele pode causar várias sequelas na pessoa, tanto na face, quanto no couro cabeludo, quanto na orelha, no pescoço, que são áreas mais expostas, dorso de mão, braço, tórax. Às vezes você tem uma lesão grande aqui no tórax, perto do externo, e uma região, por exemplo, propícia a queloide. E aí você vai ficar com uma baita cicatriz ali, que pode ser curável com a cirurgia e pode não, né? A gente sabe que as lesões mais comuns, por exemplo, se a gente for pensar nos tipos de câncer de pele, nós temos 3 principais. O carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma, que é extremamente raro, menos de 1% dos casos de câncer de pele. Os mais comuns, que são o basocelular e o espinocelular, são lesões mais avermelhadas, podem ser nodulares, que são parecidas com aquela lesão que eu postei no começo da semana, que parecia uma verruguinha, né? Então essas lesões dificilmente elas vão metastasear e vão causar um dano muito grande. Mas você imagina essa lesão, por menor que seja na testa, é muito aparente, uma cicatriz bem evidente. Ou uma lesão por menor que seja no nariz. Às vezes você consegue só tirar aquela lesão com uma margem pequena, sem causar tanta distorção. Mas o nariz, que é a região mais atingida, que é a mais comum da gente ter o câncer de pele, porque é a região que mais tem incidência, né? Vai ficar uma cicatriz. E se for pequenininho, a cicatriz vai ficar pequena. Agora, se for um pouquinho maior, a gente vai ter que fazer um retalho no nariz. O que é um retalho? Quando você tira a pele de um lugar e joga no outro. Então, por exemplo, às vezes você vai ter que pegar a pele do lado do nariz e jogar para o meio do nariz. Aí você vai ter uma cicatriz no centro e mais uma cicatriz na lateral. Então, aí você vai ter uma cicatriz de um retalho e vai ser, na verdade, 2 cicatrizes, né? Então, em regiões que falta pele, que a gente não tem muita sobra de pele, a face é a principal região do câncer de pele, e a principal região que a gente não tem sobra de pele, sempre vai ter por ali um retalhinho, uma pele de um lugar para outro. E aí você vai ter uma cicatriz aonde você tirou o tumor e da onde você tirou a pele para reconstruir aquele defeito que ficou depois da retirada da lesão. E lembrar que não é só retirar a lesão,
é tirar a lesão com margem, né? Então você tem que tirar uma margem de segurança daquele tumorzinho, e essa margem de segurança ela é variável dependendo do subtipo, então por isso que a biópsia inicial ela é tão importante, para a gente saber qual é o tamanho da margem que a gente vai fazer. Se eu vou fazer uma margem menor, se eu vou fazer uma margem maior. E aí isso vai lá para análise de novo, para a gente saber se a margem veio, se saiu tudo aquilo lá, tá? Então, antes de eu começar a responder as perguntas, eu queria posicionar vocês um pouquinho, quais são os tipos mais comuns, tá? De câncer de pele, a característica da lesão, para depois a gente começar a dar uma olhadinha para as perguntas, tá? Então, eu separei aqui uma imagem, eu já vou virar para vocês aqui, deixa eu só... Aí, já vou abrir, tá? Ó, então eu vou virar vocês aqui, agora a gente vai olhar um pouquinho pro computador, tá? Pra eu poder ilustrar isso aqui pra vocês. Deixa eu aproximar um pouco. Gente, eu vou virar aqui agora, aqui no Insta, tá? A gente vai olhar um pouquinho aqui algumas figuras para vocês poderem ter uma ideia, para eu ilustrar um pouquinho o que vocês me mandaram de dúvida e depois a gente começa a resolver as perguntas. Só antes de eu começar a mostrar aqui na tela, eu queria que vocês me falassem se dá para ver essa imagem ou se tá muito pequena. Quem me responde, por favor, se dá pra ver ou se tá muito pequena. Vocês estão me ouvindo? Ah, a Monize me perguntou ali, ó, câncer de pele é genético? Já respondo isso pra você, tá? Tá pequena, Rê? Então eu vou aproximar um pouquinho. Gente, só... Vamos aqui. Mais um pouquinho. Mais próximo, então. Melhorou? Rê? Muito pequeno, a professora escreveu. Gente, vê se melhorou. Rê, me responde aqui. Melhorou o tamanho? Monize. Monize me deu um joinha que tá ok ali. Sim, então tá bom. Eu não vou ver mais agora as respostas de vocês, porque eu estou atrás dos celulares, tá bom? Então eu vou falando por aqui, depois eu vou virar o celular novamente pra gente terminar a nossa conversa. Mas eu vou ser breve aqui nessa ilustração. Então, ó, aqui é um câncer de pele basocelular, que é o tipo mais comum de câncer de pele. É o que a gente mais atende, o que a gente mais vê de resultado de biópsia. E existe um subtipo que é o nodular, que é esse que vocês estão vendo, que ele parece um nódulo mesmo, tá vendo? Uma bolinha, a hora que a gente joga a luz, ele brilha, ele faz como se fosse uma pérolazinha. Ele pode ser um nódulo, só parecendo uma bolinha, parecendo uma verruguinha. E ele tá aqui, ó, cheio de vasinho, tá vendo? Tem vários vasinhos no meio, então isso aqui pode ser. Aqui ele já é um nodular, mas com uma ulceração no meio.
Então a parte central dele está mais baixa e com as bordas mais elevadas. Então isso também é um carcinoma basocelular. E aqui, ó, um outro carcinoma basocelular nodular, inclusive já ulcerou essa casquinha aqui, é porque ele sangrou e aí ele acabou ficando com essa casquinha junto, tá? Ele é o tipo de câncer de pele mais comum e que tem o melhor prognóstico, porque quando ele cresce em forma de nódulo, ele geralmente está restrito àquela região. Então, a chance dele espalhar para a lateral é menor. Então, a margem dele também é uma margem mais restrita. Então, quando a gente vai tirar, é o melhor que a gente pode ter de câncer de pele para escolher, porque ele é bem restrito naquela região, tá? E ele é muito comum na face, que é a região mais comum, tá? Agora eu vou descer um pouquinho, vou mexer um pouquinho aqui a nossa imagem. Vou colocar aqui agora um outro tipo de carcinoma basocelular superficial. O superficial, ele não é um nódulo, ele é uma manchinha. E ele é uma manchinha, ó, que fica mais na superfície, como o próprio nome diz. O nodular, essa bolinha que a gente vê para fora, ele também tem uma raizinha para dentro. Então, ele vai um pouco do nódulo para baixo. O superficial, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem agora, ele não é tão profundo. Então, ele é mais superficial e ele pode crescer mais para lateral. Então, a cicatriz de um superficial pode ser maior do que a cicatriz de um nodular, que é esse outro aqui que a gente mostrou antes, tá? Por quê? Porque esse aqui, ele parece uma bolinha, então você vai tirar naquela região, ele não vai tanto pro lado. O superficial, ele é menos profundo, mas ele cresce mais para lateral. Então, a margem lateral dele, geralmente, ela é maior, tá? E ele se confunde bastante com alguns tipos de outras lesões. Então, por exemplo, esse aqui, ó, pode se confundir com uma psoríase, né? É claro que não é só a lesão que a gente vai avaliar quando o paciente vem em consulta. Tem a história clínica. Então, se o paciente tem só uma lesão num local específico e não tem em outras regiões, eu não vou pensar em psoríase. Agora, se o paciente tem múltiplas lesões, cotovelos, áreas de dobra, várias outras regiões, aí eu vou pensar numa psoríase. Agora, se eu tenho uma lesão única, a gente vai pensar um pouco mais em câncer de pele, tá? Aqui também, às vezes, muito paciente vem e fala, nossa, doutora, mas isso aí foi uma picada de inseto. Isso aí não é um tumorzinho de pele, não. Foi uma picadinha que não sarou. É muito comum a gente ouvir isso. E, na verdade, você vai examinar, você coloca na lente de aumento e você vê que, na verdade, é um câncer de pele. Uma lesão bem sugestiva de câncer de pele, tá? Além do basocelular, do nodular, que é o mais comum, e do superficial, a gente também tem um outro subtipo que é o espinocelular. O espinocelular, ele pode parecer também um superficial do baso, elas se confundem, tem espino que pode parecer assim e tem espino que pode parecer assim. Parece um vulcãozinho às vezes. Ele faz uma base mais avermelhada e como ele cresce mais rápido, ele necrosa uma parte normalmente. Então faz essa queratina que tá aqui em cima, deposita e parece um vulcãozinho, tá? Então ele é um pouco mais agressivo, o espinocelular, e ele é um pouco mais profundinho do que o basocelular. Ele é mais agressivo, vamos pensar assim, tá? E tem algumas lesões que ainda não são câncer de pele, mas que podem ser lesões precursoras. Então, tem algumas lesões que às vezes o paciente vem falar, olha, essa você pode ir queimando, por exemplo, com a sua dermatologista, e essa aqui não, essa aqui a gente tem que tirar. Então, algumas lesões que são precursoras, a gente chama de lesões actínicas, são parecidas com essa lesãozinha aqui, ó. É um vermelhinho, né? E aí, em alguns momentos, a gente faz a biópsia, e é uma lesão actínica, uma ceratose actínica, e a gente trata. Porque se a gente deixar essa lesão precursora ao longo dos anos se desenvolver, daqui 10 anos, mais ou menos, ela vira um câncer de pele mesmo. Então, a gente vai prevenindo. Então, o paciente que teve um diagnóstico de câncer de pele, não é, por exemplo, ele teve uma verruga, tirou a verruga e ok. Não, ele vai estar sempre que tem acompanhamento, tá? Essa imagem aqui também é bem interessante, ó. Ela vai mostrar mais ou menos a profundidade das lesões.
E uma outra lesão que a gente tem aqui, que essa pretinha que tá mostrando, é o melanoma, tá? Então aqui, ó, chegando, pegando a epiderme, aqui para baixo é derme e aqui para baixo, se a gente for pensar daqui para baixo, tem gordurinha, tá? Aqui é onde a epiderme e a derme se juntam, então a gente chama isso aqui de junção, tá? Então a actínica, que é uma lesão ainda inicial, tá bem superficial, ela vai até aqui. Agora, um vaso celular e um espino celular, ele já invade a derme, né? Pode invadir só a camada superficial ou a camada profunda da derme. Em algumas situações até pode invadir também gordurinha, tá? E o melanoma, que aí ele já é mais agressivo, ele vai mais em profundidade, que é quando a gente tem aquelas lesões pretas, escurecidas, que esse aqui é o tumor mais agressivo. Esse pode matar. Esse, dependendo da profundidade que ele tiver em milímetros, ele pode ser bem agressivo, tá? Agora, falando um pouco de melanoma, eu vou passar aqui. Aqui também é interessante, do espino celular. Tá vendo aqui essa lesão? É muito comum essa lesão em paciente idoso. A gente tem uma lesão que chama ceratocantoma, que também se confunde com espino celular. Parece um chifrinho, tá vendo? Então, essas lesões que parecem chifrinho podem ser câncer de pele. É importante a gente tirar para fazer o diagnóstico, tá? E o mais temido de todos, que é o melanoma, que são essas pintas pretas esquisitas, que ele vai depender do tratamento dele, da profundidade dele, que ele pode ser in situ, pode ser superficial e aqui pode ser até de 4 milímetros ou maior. Agora, falando um pouquinho de melanoma, agora eu vou afastar aqui um pouco, acho que para vocês, né? E agora essa tela tá maior. Vamos ver. Ok? Ó, aqui então, se a gente tá falando, vamos agora pensar nas pintas pretas, tá? É toda a pinta preta que eu tenho que tirar? Não, gente, não é toda a pinta preta que tem que tirar. Então, quem que vai fazer essa avaliação? Ou seu dermatologista ou seu cirurgião plástico que tá acostumado a tratar câncer de pele, tá? Existe um aparelhinho que a gente usa para ampliar essa avaliação. Então, doutora, eu vou te mandar uma foto. Você não vê pra mim se essa pinta tá esquisita ou não? Não vai ser uma análise fidedigna, não vai ser uma análise tão certeira. Por quê? Porque a foto, ela vai confundir um pouco e ela não vai ter a amplitude, ela não vai ampliar o quanto é necessário ver, tá? Então, em consulta, a gente vai usar um aparelhinho que chama dermatoscópio. O dermatoscópio, ele é uma lente de aumento e a gente vai conseguir ver essa pinta em detalhes. Então, o que a gente vai avaliar numa pinta e o que vocês em casa podem avaliar inicialmente antes de vir em consulta? Então, a gente fala do ABCDE da pinta. Então, o a gente vai falar em assimetria, tá? Então, eu vou pegar uma pintinha, vou dividir ela em 2. E aí, a gente vai ver, ó, essa metade é igual a essa outra metade? Se ela for simétrica, ótimo. Agora, aqui ela tá assimétrica, um lado não é parecido com o outro, tá vendo? Um lado tá redondinho, o outro tá esquisito. Então, isso eu avaliei a assimetria. O B, eu vou avaliar as bordas. Então, se as bordas são redondinhas assim, ou se as bordas são irregulares. Também é importante a gente avaliar. C, de coloração. Se eu tenho uma cor única, se eu tenho várias cores juntas. Se eu tenho um azul parecendo, um tom de azul esquisito, tom de azul esquisito ou meio esbranquiçado, de tão azul que tá, pode ser um melanoma. D, de diâmetro, então do tamanho, lesões maiores do que 6 milímetros, então maior do que meio centímetro. E importantíssimo, eu diria que a mais importante de todas, talvez, a evolução. Por quê? Uma pinta ela pode ser assimétrica, com bordas irregulares e com duas cores e ser uma pinta benigna? Pode. Então, se ela sempre esteve assim, ela não mudou, provavelmente é uma lesão benigna. Nossa, doutora, ela era redondinha e agora ela ficou esquisita. A borda dela, metade já tá
assimétrica, a cor ela tinha 2, agora ela tem 3 ou 4, e ela aumentou de tamanho, ela tá maior do que 6 milímetros, e agora ela tá com 1 centímetro, ela cresceu 4 milímetros. Então, essa evolução é extremamente importante nessa avaliação. Tanto pensando em evolução, existe um exame que a gente chama de dermatoscopia digital, que é um exame que você faz um mapeamento do corpo para avaliar justamente a evolução. Então, normalmente quem faz é a dermatologista, ela vai, por exemplo, fazer um mapeamento como se fosse uma endoscopia. A endoscopia não te entrega um laudo com umas fotos. Então, a dermato também vai te entregar um laudo com umas fotos de várias pintas suspeitas mapeadas. E aí, no ano seguinte, você vai voltar e refazer esse exame. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês não ficar só no plano das ideias, né? Essa imagem eu não tinha separado. Dermatoscopia digital. Vamos ver aqui se eu consigo pôr imagens. Ó, então é um aparelho que ela vai avaliar essa pinta e aí ela vai mapear, vai lá ampliar. Vamos virar aqui um pouquinho. Olha lá aquela primeira imagem da tela. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se tá aparecendo. Ela vai fazer um exame e já vai aparecer na tela do computador e ela vai mapear todas essas lesões. E aí vai entregar uma... Ó, isso aqui, essa imagem tá legal. Só esperar abrir essa imagem aqui pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó, que tem várias pintinhas mapeadas? Cadê? Deixa eu aproximar aqui de novo. Então, tem exame que chega pra mim, ó, tudo isso aqui é pontinho, é pintinha que foi mapeada e depois isso vai ser reavaliado dali 1 ano, tá? E aí você vai avaliar a evolução dessas pintas. Falando em pintas que são esquisitas. Espera aí que eu já vou arrumar. Então, ó, essa imagem também é legal da gente ver. Então, a gente falando, ó, de simetria, então aqui as pintas assimétricas, as regulares ou de bordas irregulares, coloração homogênea, então uma cor só ou várias cores, e aqui menores ou maiores do que 6 milímetros. Então, essas lesões aqui, ó, por exemplo, tá vendo essa aqui é bem irregular, essa aqui, ó, que tem um esbranquiçado ao redor, é preto de um lado, depois no centro tá branco e aqui tá meio marrom, isso aqui é muito feio. Isso aqui é uma pinta bem suspeita. Aqui pode ser um nevo azul, mas pode ser um melanoma também, tá? O nevo azul, ele tem uma cor escura, azulada, como o próprio nome diz, mas é uma lesão benigna. Mas aqui ela já tá bem irregular. E imagens de melanoma que são bem importantes de vocês verem. Que eu separei aqui. Aqui. Espera aí que eu já vou abrir para vocês. Aqui. Vamos lá, vou aproximar de novo. Já vou arrumar aqui, peraí. Ok? Dá pra ver, né? Então, ó, aqui, isso aqui são pintas bem feias, tá? Então, ó, essa aqui, ó, vamos imaginar que é a pior delas. Ó, como ela tá preta no centro, aqui já tem um branquinho, aqui uma área de regressão. Então, aqui a gente pode pensar num melanoma. E aqui pensando em evolução, ó, uma pintinha era desse tamanho, ó, dá uma olhada nessa lesão mais clara e aqui mais escura. Ela foi crescendo, que a distância entre a escura e a clarinha foi diminuindo, ó, o tanto que ela cresceu que encostou na mancha clarinha, tá vendo? Então, a evolução é extremamente importante, tá? Bom, então vamos lá. Agora vocês vão olhar aqui de novo pra mim, eu vou dar uma lida no que vocês escreveram, tá? Então, o que eu queria mostrar pra vocês? Queria mostrar pra vocês esse ABCD,
que é importantíssimo pra gente avaliar essas pintinhas. Deixa eu só voltar aqui. Peraí. Às vezes o celular dá uma tremida. Então, eu queria mostrar para vocês esse ABCDE, que é extremamente importante. Isso vocês podem fazer essa avaliação em casa, principalmente da evolução, tá bom? Então, se vocês viram uma pinta esquisita, vão dando uma olhada nela. Ou vai no dermato para ele avaliar, ou vem aqui pra gente dar uma olhadinha. Quem tá acostumado com câncer de pele, e dali uns 4 meses avalia de novo. Na dúvida, tira, tá? Claro que na dúvida tira, dependendo da avaliação do seu médico, né? Não é toda a pinta que o paciente vai chegar aqui, a gente precisa tirar. Senão também, gente, vai ser cicatriz para todo lado. Então, a gente não deve também dar um passo maior que a perna. Então, passe a avaliação com quem está acostumado a fazer isso e ver se tem indicação de tirar ou não, né? Às vezes tem paciente que chega aqui super aflito, com uma pinta que acha que está extremamente esquisita e eu vou ver, é uma pinta super boazinha. Falo, não, calma, isso aqui não é nada, tá? É uma lesão benigna, não precisamos tirar. E às vezes é um local com uma cicatriz que a gente já sabe que uma cicatriz não é tão boa, numa região que pode fazer um queloide, ou que vai ficar uma marca bem evidente. Existe a gente tirar uma pintinha do rosto e, por exemplo, não ficar marca? Não, tudo que a gente tira fica marca. Qual marca vai ficar? Quão grande, quão fina, quão larga, quão elevada, vai depender da cicatrização do paciente. A cicatrização do paciente começa a hora que a gente termina a cirurgia e ela acaba sendo imprevisível, tá? Pode ser que fique só uma marquinha, pode ser que fique uma marca um pouquinho mais evidente, tá bom? Então, acho que isso inicialmente eu queria falar pra vocês e a gente pode responder as perguntas, porque já são 6h10, eu já tô falando tem meia hora aqui, né? E o tempo passa e a gente não percebe. Vamos ver o que vocês escreveram, depois eu vejo. Rê. Tenho um conhecido que foi diagnosticado com câncer de pele grau 3 na face. Efetuou cirurgia em agosto de 2018. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá escrito ver mais. Efetuou cirurgia em agosto de 2018, porém até hoje não efetuou radioterapia e químio e nem tomou qualquer tipo de medicação. Qual o risco de desenvolvimento desse câncer ou ainda ter se alastrado para outras regiões? Então depende do tipo de câncer de pele. A gente normalmente só tem indicação de rádio e químio para melanoma. Alguns casos de carcinoma que a gente pode indicar radioterapia, que a gente indica em algumas situações, mas químio, extremamente raro a gente fazer isso para carcinoma. Para melanoma, que é o mais agressivo, que vem da pinta preta, normalmente uma pinta nova, de várias cores esquisitas, que cresceu meio rápido. Para o melanoma, depende a necessidade de rádio de químio, vai depender da profundidade, então vai depender do estadiamento dele. Se for um melanoma in situ, que ele está só naquele lugarzinho, é o estágio mais inicial, a gente não tem indicação de fazer radioquímio. Agora, se for um melanoma de estadiamento maior do que 4 milímetros, que às vezes já tem linfonodo comprometido, teve que fazer a cirurgia, mais esvaziamento ganglionar, tirou os linfonodos daquela região, aí esse paciente deve ter vai para avaliação do oncologista, do cirurgião oncológico, para ver a indicação de rádio de químio. Tem até alguns casos que faz quimioterapia intraoperatória. Então, existe casos de melanoma, por exemplo, em membros. A gente vê muito casos assim no AC Camargo, por exemplo, em São Paulo. Pacientes que têm melanoma no acral, ou no dedão, ou na unha, ou no membro inferior, faz quimioterapia dentro do vaso, joga o quimioterápico dentro do vaso, da artéria, da veia, e aquilo ali fica ali um tempo circulando para tentar tirar qualquer metástase que esteja ali circulante. Então, é uma das técnicas, tá? Falando a grosso modo. Mas, normalmente, os carcinomas, raramente a gente precisa fazer radioquímio. Para os carcinomas, que são mais comuns, vasos celulares e os espinos, o tratamento cirúrgico, na maioria das vezes, é curativo, tá? Existem algumas situações muito específicas, por exemplo, de às vezes você ter lesões muito próximas da região ocular. E às vezes essa lesão, você está enxergando uma partezinha, mas por dentro ela já tem uma raiz, vamos pensar assim. E raiz de câncer de pele não é igual raiz de árvore, que você está olhando, você desvia para não tropeçar. Raiz de câncer de pele, quando a gente fala esse termo raiz, é para facilitar, para o paciente entender. Mas, na verdade, são microcélulas, é uma célula, é assim,
que você só enxerga no microscópio. Então, quando você faz a margem da retirada de um tumor, você não está enxergando a margem, se a margem realmente foi suficiente. Você tem estudos que mostram que esse subtipo, nessa região, precisam tirar uma margem X, deste tamanho. Mas isso vai ou para congelação, para fazer o exame na hora dessa margem, se comprometimento ou não, ou vai para parafina, para ver se essa margem está comprometida. E aí, se a margem está comprometida, aí às vezes você precisa chamar o paciente de novo e tirar mais um pedacinho. Tem algumas situações que às vezes você tem que fazer até uma terceira cirurgia para tirar mais um pedacinho. Em algumas situações de congelação. O que é congelação? É um exame que faz durante a cirurgia, congela o pedacinho que tirou, já avalia, olha lá no microscópio patologista para avaliar se está comprometido aquela margem ou não. Então, se o tumorzinho chegou até aquela região que a gente tirou. Se o tumorzinho encostou até na pele mais distante que a gente tirou, então eu tenho que tirar mais um pedacinho do paciente. Aí eu mando de novo isso para congelação, analisa de novo. Então tem casos que essa ampliação ela vai. Tem um tipo de carcinoma, que é esse mais comum, que chama esclerodermiforme. O esclerodermiforme ele parece o superficial, aquele que eu mostrei para vocês que é mais vermelhinho, mas ele vai. Ele é o subtipo que mais pode recidivar, ou que mais pode fazer lesões extensas durante a ressecção, tá? E aí a congelação vai mostrando isso, se tem que tirar mais um pedacinho ou não, ou se a gente já acabou a cirurgia. E a área, por exemplo, áreas perto dos olhos, quanto antes tirar, melhor. Porque essa região, por exemplo, aqui, ela tem vários nervinhos aqui, que se o carcinoma entrar em contato, ele pode evoluir para metástase na região do globo ocular e às vezes ter que até tirar o globo ocular por causa de um câncer de pele. Raríssimo, mas pode acontecer, tá? Já tive paciente que aconteceu isso, que era um tumor nessa região, ele precisou enuclear, precisou tirar o olho porque não tinha mais, não tinha margem. A margem de tratar o tumor era enuclear o olho, tá? Então, principalmente em áreas, né, de face, perioculares, principalmente, que são as mais preocupantes, assim, pra gente, tá bom? Áreas que são mais tranquilas, dorso, que aí a chance de você ter uma lesão grande, mas ir para outro gânglio, uma estrutura mais nobre é mais difícil, tá? Respondi? Então depois você me dá um retorno. Uma pinta de nascença pode mudar ao longo do tempo e se tornar suspeita? Uma Matias me perguntou. A minha pinta no rosto agora é dura e não era antes. Então a gente precisaria avaliar. Lembra que eu falei ali agora há pouco que o mais importante é a evolução? Então, se era uma lesão mais menorzinha e ela evoluiu, ela pode crescer normalmente também, uma pinta benigna pode crescer, mas a gente precisaria avaliar, tá? Pintas benignas podem evoluir, as malignas também, vai depender do tempo de evolução, qual foi essa evolução, qual é o sintoma, qual a coloração que está associada e o exame de dermatoscopia para a gente avaliar. Existe algum sintoma ou coceira? O pessoal do Paparico me perguntou, obrigada pela pergunta. Coceira é comum a gente ter, por exemplo, na actínica, o vaso celular às vezes pode dar prurido, espino pode. Lesões benignas também podem dar prurido, então não é um sintoma patognomônico. Tudo que coçar tem que tirar, não necessariamente. Ceratose seborreica, que são lesões benignas, descamativas, aquela casquinha marrom, parece uma pintinha, mas na hora que você passa a unha ela descama, também coça, e são lesões extremamente benignas, tá? A Dani me perguntou, como identificar um câncer de pele? Só fazendo o exame mesmo? Então, Dani, dá para fazer esse exame inicial, que eu mostrei aqui do ABCD, né? E aquelas lesões vermelhinhas, peroláceas, que você joga a luz, ela brilha. Então, esses são sugestivos de câncer de pele, tá? E, claro, em consulta para a gente realmente avaliar com mais propriedade, ampliar essa lesão, ver ela mesmo num maior aumento para saber a característica dela, tá? Uma manchinha tipo pancada na unha do dedão do pé. Devo me preocupar? A Angélica perguntou. Angélica, primeiro que a gente tem que ter certeza se foi uma pancada, se é um hematoma. Então, nessa situação, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial extremamente importante, se é um hematoma que está embaixo da unha ou se é um melanoma acral. O melanoma acral, que é por exemplo, do dedão, né, de extremidade, ele é extremamente agressivo, tá? Mais comum em pacientes negros e de prognóstico ruim. E de tratamento também nem sempre curativo. Então, mancha na unha tem que ser avaliado quanto antes, tá?
Agora, se você tem certeza, você viu que prendeu o pé, aí realmente o hematoma na unha, ele demora para absorver, né? Unha do pé a gente não faz só a cada 15 dias, né? Então, para aquela unha crescer, sair todo aquele hematoma, vai demorar. Mas, na dúvida, procure um dermatologista. Em algumas situações, a gente tem que fazer uma janela na unha, tem que tirar um pedacinho da unha, fazer a biópsia desse leito, mandar isso para análise para a gente ter certeza que não é nada. Na dúvida, vai no dermatologista e ele vai pedir a biópsia para ver se isso é só um hematoma ou se realmente tem alguma célula maligna ali, tá? Quais são os tipos de pinta que devo me preocupar? Então, todas aquelas que a gente falou ali no ABCDE e aquelas que são muito vermelhas, nodulares, elevadas, que você joga a luz, brilha ou que tem vários vasinhos no meio e que evolutivamente estão crescendo. O carcinoma, ele, graças a Deus, é de evolução bem lenta. Então, às vezes, o paciente tem aquela que ele acha que é uma verruguinha, já está ali mais de 5, 10 anos e nunca se importou, mas de repente começou a sangrar. E aí isso é um sinal de que provavelmente é um câncer de pele, né? Ou às vezes a gente pode confundir com hiperplasia sebáceas, que também é um sebinho que pode ser irregular, às vezes o centro é mais fundinho também, confunde com câncer de pele. Então a gente também precisa jogar lá na lente de aumento para a gente ter certeza do que é. Câncer de pele sempre é escura? Não. Então o melanoma é escuro e também tem o carcinoma pigmentado, e o espinocelular, quando parece com ceratocantoma, que também pode ser escuro, né? Então, um diagnóstico diferencial de melanoma é o CBC, que é o carcinoma basocelular pigmentado. Então, em algumas situações, a gente manda, inclusive lá no pedido de biópsia, para o anátomo, para o patologista avaliar se é um carcinoma pigmentado ou se é um melanoma, tá? Então, nem sempre é escuro, tá? Mas, se for escuro, a gente está pensando numa doença mais agressiva, vamos pensar assim. Se é vermelhinho, geralmente o carcinoma é mais tranquilo de tratar. Porém, existe também o melanoma amelanótico. O melanoma que é aquele que pode infiltrar, que pode dar metástase, que pode evoluir a óbito. Existe ele em manchas branquinhas, tá? Então, é bem mais raro. O melanoma, né, ele já é raro e o melanoma amelanótico é mais raro ainda, tá? Câncer de pele só dá em idoso? De jeito nenhum. Câncer de pele também dá em jovem. Eu não pus ali uma foto dessa semana, paciente de 30 anos com uma lesão aqui, né? 20 e poucos anos, eu já tratei uma paciente de 23 anos que eu tirei mais de 8 lesões dela em menos de um ano. Claro que a genética influencia bastante. Até tinham me perguntado, né, se é genético. Não necessariamente é genético, mas existe um fator genético associado, tá? Principalmente para pacientes que começam a ter o câncer de pele muito jovem. Né? A gente sabe que é uma pele mais sensível, é uma pele ruim, mas não que passe, tá? E câncer de pele também não passa de uma pessoa para outra, de pôr a mão, de palpar, não vai passar a ter câncer de pele na ponta do dedo porque tá cutucando. Não, então não passa, é daquela região. A maior parte dos cânceres de pele está associado a pacientes que tomaram muito sol sem proteção há anos atrás. Doutora, mas eu não tomo sol, mas deve ter tomado há 20, 30 anos atrás, tá? Então, desde criança, protejam os pequenos e vão sempre usando protetor. Aí nos idosos, mas no idoso não adianta mais usar protetor solar? Claro que adianta. Então, a gente tem que proteger sempre, mesmo o paciente idoso. Daquele momento em diante, ele vai estar protegido. Claro que o sol que ele tomou 20 anos atrás vai continuar aparecendo lesão, provavelmente, daqui um ano, daqui 2. Por isso que tem que fazer o acompanhamento seriado, ou com cirurgião plástico, ou com a dermatologia, para avaliar essas recidivas no mesmo lugar ou essas novas lesões que apareceram porque a pele já machucou, tá? E não é só no rosto, na orelha. A gente tem muito paciente, principalmente do sexo masculino, que tem câncer de pele na orelha. Couro cabeludo, paciente que é careca ou mulher que tem pouco, que tem o cabelo mais ralinho. Essa semana voltou uma paciente que a gente tirou um câncer de pele, mulher, que a gente tirou o câncer de pele aqui. Ela já tinha menos cabelo, já tinha um cabelo mais ralinho. Então, mesmo com o cabelo, não protegeu. Então, não é só o protetor também que a gente tem que falar. Chapéu, óculos, passar um protetor nas áreas que estão sem proteção. O tipo de roupa com protetor solar é legal também. Claro que não no dia a dia, mas assim, eventualmente você vai numa praia, vai ficar lá uma semana, coloca uma roupa com protetor solar. Eu acho que vale a pena também, tá? Então, câncer de pele não dá só em idosos. Eu mostrei para vocês essa semana, inclusive.
E a Lívia perguntou, pessoas com manchas causadas pelo sol têm mais chance de ter câncer de pele? Então depende, algumas lesões que aparecem no sol, por exemplo, as lesões actínicas, que é um vermelhinho, uma casquinha, um negócio que não sara, muito confundido às vezes uma espinha, às vezes o paciente acha que aquilo ali é uma espinha, mas é uma espinha que não sara nunca, né? Então uma espinha que não sara nunca pode ser um câncer de pele. Uma picada de inseto, você achou que foi picada de inseto e também não sara nunca, também pode ser um câncer de pele, tá? Então as manchinhas causadas pelo sol têm mais chance de ter câncer de pele. Então, por exemplo, o paciente está cheio de efélides, cheio de sarda. Não necessariamente a sarda vai virar um câncer de pele, mas se ele tem sardinha, geralmente é um paciente mais branquinho, de um fototipo, a gente faz, existe um termo, né? O fototipo de peles claras, que são pacientes albinos, até peles mais negras, mais morenas. Então, de fototipo, então de pele morena, menos chance, de pele mais clara, tem mais chance, que é uma pele mais sensível. Mas também tem paciente de pele morena com câncer de pele, também tem paciente negro com melanoma, e aí o pior prognóstico, o pior tipo de tratamento, geralmente não responde bem, tá? Então, as manchinhas causadas pelo sol podem ou não evoluir para formar um câncer de pele. Pode ser que sarou, resolveu, teve uma queimadura, aquilo ali reptilizou, não teve mais problema, ou paciente que está sempre se expondo toda hora, paciente que adora ficar lá, estirado no sol, lá lagartixeando, que a gente fala, né? Mulheres adoram, né? Passar bronzeador, algumas adoram, são movidas ao sol. Ótimo, pode ser movidas ao sol, mas usem protetor solar, por favor, né? Não passa protetor 8, não passa bronzeador, né? Pode até passar um alto bronzeador, que aí fica com uma cor também legal, e aí não tem o malefício de ficar tantas horas ali no sol, tá? O que mais? Acho que eu respondi as perguntas e já são 6h30, tem quase uma hora que a gente tá aqui falando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Obrigada, respondeu sim, esclarecido. O que mais, pessoal? Vamos ver se aqui no Insta tem alguém perguntando, aqui no Face. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é a Monize. Minha avó teve câncer no estômago e depois de 5 anos teve o de pele, igual ao modelo que tem a casquinha. Tem alguma relação em haver um com o outro? Monize, não tem nenhuma relação, tá? Claro que existe, a gente vai ter, né, tem que fazer biópsia e tem que avaliar se realmente é um câncer de pele. Eu já tive paciente que teve câncer renal e apareceu com umas lesões em couro cabeludo, que quando a gente foi tirar eram lesões metastáticas do câncer renal pro couro cabeludo, mas não eram parecidos com essas aqui que eu mostrei para vocês, eram mais nódulos, eram vários nódulos, parecia um lipoma, parecia um cistinho, a pele estava íntegra e era uma lesão que estava embaixo dessa pele íntegra, tá? É extremamente raro também, mas pode acontecer metástase para a pele do câncer renal. Agora, se você tá me falando que o da sua avó, bem parecido com aquele de casquinha, podem ser duas situações extremamente distintas. O câncer de estômago que ela teve e o câncer de pele que ela teve, tá? O que mais? Então, a Monize também tinha perguntado se câncer de pele é genético, já acabei respondendo. Então, acho que é isso. Acho que é isso. Muito bem, então vamos falar um tchau pra turma. Deixa eu ver se eu conheço quem tá aqui. Neide, Simone, Giovanni de Grácia, Carlos Eduardo. Monize, muito obrigada pelas perguntas hoje. Quem mandou as perguntas, Michele, durante a semana, Dani, da Paparico, Angélica. Obrigado, Lívia, pelas perguntas de vocês. Obrigada pelas perguntas. E eu acho que é isso, pessoal. Espero ter contribuído para vocês. Eu acho que esse é um conhecimento que a gente deve levar para nossas famílias, né? É muito abrangente. A gente tem crianças pequenas, idosos na família, jovens que também sempre podem ter uma lesãozinha, tá? Quem não acompanhou, quem não conseguiu pegar hoje essas imagens que eu coloquei, dá uma passadinha lá no Stories que eu coloquei no começo da semana, algumas imagens de pacientes que a gente operou com câncer de pele essa semana, que são lesões bem ilustrativas. Que vale a pena, se você viu alguém da família ou se você tem, procurar um médico para dar uma avaliada, um médico dermatologista ou cirurgião plástico, tá bom? E se vocês puderem compartilhar essa live de hoje com outras pessoas ou no feed de vocês pelo Face ou pelo Insta, eu acredito que vai poder ajudar bastante gente, porque é uma informação
que acho que todo mundo precisa. E lembrar que a principal forma de tratamento é prevenção. Então, cuidem-se hoje, usem protetor solar diariamente, mesmo em dia de chuva, em dia de frio. Usem nas crianças também, coloca na mochila da escola, porque sempre estão no parque, sempre estão brincando, suando, tem que reaplicar. A diferença de protetor físico e químico, nas crianças a gente usa mais os físicos, que são aqueles mais grudentinhos, né? E os químicos mais em pacientes adultos. Homens, por favor, usem protetor solar. Existem inúmeros tipos de protetor solar, existem spray, existem gel, não são oleosos, então com a cosmética bem fácil de aplicar, inclusive em área de barba, em couro cabeludo, tá? Então protejam-se também, mulherada. Cuida desses homens que são preguiçosos para passar tudo isso, né? Vai na farmácia, vê o que tem, ou vem em consulta, a gente orienta, para também eles se protegerem, né? Chapéu, boné também protege bastante, é importante usar, certo? Gente, obrigada, boa semana para vocês, a gente se vê na semana que vem. Obrigada por vocês estarem aqui nos acompanhando sempre, tá bom? Até mais!